Vocês entendem sobre a lei, eu entendo sobre o espírito da lei. O espírito da lei, irmão, é muito mais do que... É por isso que em Coríntios diz assim, a letra mata, porque não teve ninguém, um sequer, justo o suficiente, que cumprisse a lei, para que pudesse viver por ela. É verdade ou não é? Sabe por que você está aqui? Você não cumpriu a lei. Porque se você tivesse cumprido a lei, você ia se sentir o cara. Eu preciso de quê? Eu não preciso de nada. Eu me salvo. Você está aqui porque você não se salva. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Senhor, um Salvador. Alguém que governe, domine você, né, no sentido melhor possível. E esses caras estavam recriminando Jesus, porque ele estava recebendo ali esse tipo de classe de pessoas. Que pessoas eram essas? Gente desonesta, publicanos, cobradores de impostos, pessoas que, sabe, não precisa nem dizer muito, a gente entende muito bem no nosso país o que é isso, né? Não precisa ir lá muito longe, não. A gente precisa ir no Oriente, está aqui do nosso lado, a gente sabe como é que funciona essas coisas. Esse tipo de gente só chegou a Jesus, para ouvir a sua pregação, para ouvi-lo. E chegou também os pecadores, outras pessoas de má fama. Mas os fariseus, os escribas, né, os escribas, doutores da lei, eles estavam ali dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É interessante que Jesus mesmo diz lá em Mateus, ele diz assim: olha, se a gente não senta com eles, vocês dizem que, né, você é de uma classe especial, mas se eu sento e como com ele, vocês dizem que eu sou beberrão e comilão. Ele diz assim: o que vocês querem? O povo é assim, confuso. Se você faz, eles dizem se você não faz, eles sabe, porque não entendeu nada do espírito da coisa. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Ele faz uma pergunta: qual de vocês não faz isso? O judeu, ele não era uma pessoa muito chegada aos animais, à questão dos animais domésticos, não. Não era muito comum o judeu fazer isso. Mas aqui está falando, apontando para uma história, dizendo que esse pastor, ele deixou as 99 ovelhas lá no aprisco e foi atrás da ovelha que havia o quê? Que havia o quê, irmãos? Olha o versículo 5. Achando-a. Quem é que acha a ovelha? Diga: o pastor acha a ovelha. Não é a ovelha que acha o pastor acha a ovelha. Sabe, você lembra onde que Jesus foi te pegar, irmão? Eu lembro. Você não lembra, não? Que bom que você talvez tenha sido criado na igreja, tenha, né, não precisado conhecer algumas coisas, mas você precisou conhecer o pastor, independente do lugar onde você está. A gente vai ver já um pouquinho aqui à frente. Achando, a põe nos seus ombros, cheio de júbilo, indo para casa. Diga comigo: indo para casa. A ovelha precisa voltar para casa. Reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o primeiro princípio é o princípio do o perdido pela imprudência. A ovelha às vezes se perde por imprudência. A ovelha às vezes ela é ceguinha. Às vezes o pastor começa a andar e ela se distrai, e ela às vezes dá uma vacilada, e o pastor não está falando nada, porque a ovelha ouve, mas não enxerga bem. E você já ouviu, né? Você já ouviu, a gente já ministrou algum tempo atrás aqui, que existe um tipo de bicho que entra no ouvido da ovelha, que deixa ela totalmente atormentada. Ela fica tão atormentada
quando o bicho entra no ouvido dela, que ela começa a bater a cabeça em tudo que ela encontra, por causa do desespero. Existe muita ovelha que está com um bicho na orelha e está batendo cabeça em tudo qualquer lugar. E pior, talvez as mulheres não gostem muito de ouvir isso, a ponto de quebrar o crânio. Tem ovelha que vai batendo cabeça em tudo qualquer lugar, para tentar se livrar do bicho. Por isso que ovelha é mansa. Diga para o seu irmão, ovelha é mansa. Se ovelha começa a dar muito, tem bicho na ovelha, irmão. Põe um óleozinho para tirar os bichos que entrou pelo ouvido. Amém? É assim que o pastor faz, né, no campo. Não é essa ministração, vamos caminhar. Então a ovelha se perde por imprudência. O que é imprudência? Obviamente, falta de prudência. Ato ou dito imprudente, que é uma indiscrição. O que é prudência? Virtude que nos faz conseguir o que desejamos. Você precisa ser prudente para você conseguir o que você tem desejado, evitando todos os perigos. A ovelha evita os perigos, viu? A ovelha não passa pelo lugar que é perigoso. Ela não chega perto das águas fortes, porque ela fica assustada. Por isso que Jesus leva as ovelhas para o lugar manso, de águas tranquilas. A ovelha, quando é prudente, ela é cautelosa. Ela tem uma circunspecção, sisudez, tino. Ela sabe o que ela precisa ir, o que ela precisa atingir. Ela tem senso de destino. Ela sabe, o pastor chama, ela fala, eu preciso ir para o pastor. Se vocês ainda não viram aquele videozinho, procure lá no YouTube. Você precisa receber esse tipo de ministração, gente. Um monte de gente chama as ovelhas, aí cada um faz um barulhinho, grita, ovelha. Aí aparece uma figura comum, que nem os outros, e faz assim, ó. Aí a bichinha já levanta a cabeça. Aí ele dá uma chamada, faz um barulhinho. Rapaz, aquelas ovelhas tudo dispersas, elas começam a se juntar e chegam na frente do pastor. Eu falei, Jesus, coisa linda. O pastor está chamando as ovelhas estão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, escute comigo. O Deus de um, diga comigo, o Deus de um. Diga mais uma vez, diga o Deus de um. Deus é Deus de um. Amém? A gente vive uma geração que é a geração da multidão. Deus é Deus de um. Ele larga 99 para buscar uma perdida. Amém? Acho que você pode dar um aleluia melhor, não pode? Aleluia, obrigado, Senhor. Porque foi isso que ele foi fazer. Ele foi buscar você que estava perdido. Ele veio me buscar que estava perdido. O segundo princípio é o perdido pela negligência. O primeiro se perde pela imprudência, mas o segundo princípio se perde por causa da negligência. Olha o que diz aí Lucas capítulo 15 ainda, versículo de 8 a 10. O qual, ele vai contar uma outra história. São 3 histórias seguidas. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, o que ele disse aqui, irmão? Se perder o quê? Uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Ele faz outra pergunta. Tendo achada, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem gente que se arrependeu há 10 anos atrás, não se arrepende mais. Há júbilo todas as vezes que nós nos arrependemos na presença do Pai, irmão. Não é só naquele dia, não, 10 anos atrás eu me arrependi, eu reconheço, eu estava errado. Não, irmãos, hoje é dia de se arrepender ainda. Amém?
Estamos numa campanha, que não é a campanha do conquiste isso, é a campanha do que perca. Se perca para que ache o Senhor. Se perca para que você se ache nos braços dele. E se você possa ser encontrado como alguém arrependido diante dos seus olhos. A Bíblia diz que esse coração de Salmo 51, que é compungido, que é quebrantado, Deus não pode desprezar. O diabo quer enganar você, dizendo que você não presta, que você vacilou, que você errou. Irmãos, Deus, Ele pega a lei e Ele estabelece a lei como uma lei boa. Mas Ele é o Senhor da lei. O Espírito da vida está acima da lei. E todas as vezes que nos arrependemos, como diz João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que é injustiça? Toda vez que você comete algo que é, completamente bizarro, como diz na gíria, você está cometendo uma injustiça. Você está sendo injusto com Ele. Você imagina alguém que te ajuda, alguém que te socorre, você pá! Dá uma tapa na cara dele. Isso é injusto. Alguém que acolheu você, alguém que amou você, alguém que se doou por você e você rejeita. Você cospe em alguém. Acho que uma das piores coisas que se tem, mais agressiva, imagino eu, é um tapa na cara e um cuspe no rosto. É verdade ou não é? O cuspe é um negócio humilhante. É como se você estivesse dizendo assim: eu te desprezo. Feio, né? Mas às vezes a gente é injusto com o nosso Senhor. E essa história, ela fala de uma dracma. Essa dracma é derivado de um verbo chamado drato, que significa segurar. A dracma era uma pequena moeda de pouco valor. Ela correspondia a 3,6 gramas de prata. Era pouco menor do que o denário, que era um dia de paga, né, de um trabalhador, que era correspondente a 4 gramas de prata. Então era menor do que um denário. E era o salário de um trabalhador por um dia. Aquela mulher ainda tinha 9 dracmas, sim ou não? Ela tinha 10, ela perdeu 1, matemática. Quem é bom de matemática? E ficaram quantos, irmãos? 9. Pô, você é bom mesmo, hein? Poderia não dar muita importância àquela que perdera, sim ou não? Tem 9. Diga comigo, Deus é Deus de 1. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Pai, todas as vezes que tu me deste, eu não perdi uma sequer. Não fique pensando que tanto faz se pessoas se perderam, não. Não tanto faz, não. Faz tudo. Faz tudo para o nosso Pai. Ele não quer perder uma ovelha sequer. Ele não quer perder uma dracma sequer. Olha que interessante, irmãos. Agora você precisa entender esse princípio. Por que que essa mulher começa a procurar por toda a casa? Ainda chama as amigas, depois que acha, para se alegrar com ela. Por que você acha isso? Por que achou aquela moeda? Por quê? Você precisa entender o princípio. Nos tempos de Jesus Cristo, era costume o noivo dar a sua noiva um saquetel ou um colar com 10 ou 12 moedas, o draconário. Significa o quê? Representando assim o seu compromisso com ela. Era a obrigação da mulher cuidar desse draconário. Sabe o que essa passagem está falando? Você e eu somos a noiva. O noivo veio e falou assim: toma o draconário, cuida, porque eu vou voltar. Por isso que aquela mulher, quando ela percebeu que ela perdeu uma moedinha, uma dracma, o que ela fez? Escute, leia aqui comigo, por favor, de novo. Olha o que ela faz, olha os princípios. Ela, em primeiro lugar, depois que ela perde, ela faz o quê? Acende a candeia.
Diga comigo, acende a candeia. Diga para o seu irmão, acende a luz, irmão. Pede para Jesus acender dentro de você. Amém? Diga, Jesus, acende tudo que eu não estou vendo, Senhor. Acende tudo que eu não estou vendo, Senhor. Eu sou pobre, cego e nu, Jesus. Eu não consigo ver direito, Senhor. Eu não consigo enxergar direito, Jesus. Eu não consigo. Tem gente que acha que isso é sinal de fraqueza. E é, irmão. Mas seja fraco para quem pode. Não seja forte e duro. Falávamos no domingo passado, o cedro do Líbano, ainda que tenha 40 ou 100 metros de altura, esse cedro alto, quando vem o vento, ele faz o quê? Se dobra para não quebrar. Quanto crente, meu irmão, que está se quebrando porque não se dobra. Não se dobra. As circunstâncias vêm, tudo está claro para ele dobrar. E ele diz, não dobro. Sou filho do rei. Eu sou um vitorioso. Vitorioso de quê? Para as pessoas ficarem olhando para você. Para as pessoas ficarem, olha como ele é forte. O nosso Deus, cheio de glória, cheio de poder, cheio de virtude, largou a sua glória e se tornou o quê? O que ele se tornou? Diga comigo, o quê? Servo, irmão. É mais do que homem, é escravo. Você não sabe o que é isso. Você acha que você trabalha para o seu patrão, você é escravo. É nada, irmão. Trabalhador tem paga não, tá? Desculpa, escravo não tem paga não. Trabalha e não recebe nada. Sabe o que Jesus está fazendo? Eu me identifico com você, rapaz. Por isso que Pedro pirou e falou assim, não, tu não vai me lavar meu pé de jeito nenhum. Você não é escravo. Jesus falou, rapaz, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, o que ele fala? Não lava só o pé, não, lava o corpo todo. Não entendeu nada, irmão. É que nem você. A gente acha que entendeu alguma coisa, não entendemos nada. Você acha que já entendeu o evangelho, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque se você tivesse entendido, você não estava fazendo o que você continua fazendo, e eu não estaria fazendo o que eu continuo fazendo. Porque esse evangelho muda, transforma. Foi esse evangelho de 12 homens e tantos mais outros que se seguiram, que chegou até mim e você. Você consegue conceber isso? Você acha que o seu parente lá em Fortaleza, sei lá onde, na Paraíba, sei lá no Rio Grande do Sul, não vai converter? Por que não? Se você não chegar, ou algum agente de Deus chegar lá na boca dele, com a boca de Deus, para falar para ele, irmãos. Deus não tem dificuldade, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Ele vai se manifestar, é só a gente orar, é só a gente interceder. E mesmo se eu e você não fizermos isso, Ele não vai ficar engessado, Ele vai fazer. Agora, se a gente, impulsionar, porque essa obra Ele deixou para nós, a coisa vai funcionar, dentro do propósito correto, no momento certo. Então, primeira coisa, acende a candeia. Depois o quê? Varre a casa. Acende a luz e depois varre, irmão. Depois que começar a acender a luz, você vai ver, tem cabelo aqui. Eu achei que estava limpo. Sabe aquelas casas que o azulejo, que entre um azulejo e outro fica a massa no meio? Você sabe, se não limpar, aquilo vira um lodo, vira um negócio sujo, não é? Se tiver tudo escuro, você fala, está tudo tranquilo. Por isso que arranjaram um jeito de fazer, esses rejuntes de cor, preto, verde. Já não dá para parecer tanto assim. Aí tem um monte de crente fazendo um monte de rejunte de cor, como se assim, não está sujo. O Espírito Santo sabe onde está sujo. Salmo 36, versículo 9, na tua luz vemos a luz. Eu falo, Senhor, me mostra, Senhor, por favor. Eu não quero ser aquele cara ignorante, que quando chegar diante do Senhor, eu não sabia. Não, irmãos. De tanto que eu tenho ouvido, você tem ouvido, a gente vai ter a desculpa de dizer que não sabia. Você não quis se dobrar, você não quis se render, você não quis mudar seu vocabulário, mudar suas atitudes. Sim ou não, irmãos? Eu sei que talvez isso mexe conosco. Nós precisamos entrar no tempo do arrependimento mesmo. Mas ela varre, ela acende e depois ela varre a casa. E o que? Ela procura
diligentemente até encontrá-la. Não despreze o que o noivo já entregou para você, igreja. Você tem a marca do Cordeiro. Você tem a marca dele, não despreze. Não ache que porque que Jesus, sabe, irmãos, ele veio e tocou em você, e ele fez um compromisso de voltar a buscar você, você é a noiva. Irmãos, quantos noivados têm sido rompidos? Quantos? Quantos casamentos têm sido rompidos? Você acha que não pode? Só lê Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais o quê? Iniquidade. Não vamos entrar nem no mérito. O que é iniquidade? Isso é outra ministração. Agora, sabe, o verbo dessa dracma significa segurar, segure. Segure aquilo que Deus deu a você. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, irmão. Tem gente que vai para um leito com dor, com sofrimento, mas que não nega Jesus. Tem gente que vai para onde quer que for, vai para o extermínio, como nossos irmãos em tantos lugares espalhados nessa face da terra, que estão sendo passados a faca, sendo, sabe, executados. Eles não têm negado Jesus. Será que eu tenho mais dificuldades do que ele, irmão? Do que esse? Será? Será que a vida está tão ruim assim para você mesmo? Será que está tão difícil assim para você mesmo e para mim? Porque você não conseguiu trocar de carro, porque você não conseguiu trocar de casa, porque você não tem uma roupa nova. Será? Eu não estou querendo dizer que você precisa fazer voto de não ter nada. Não é isso, por favor, em nome de Jesus. Não quero aqui viver uma hipocrisia, como muitos já fizeram, de falar: não veja televisão. E aí as pessoas, os membros, depois souberam que o líder tinha televisão. Você quer uma coisa que mais arrebenta uma vida de uma ovelha? É uma vida sem coerência. Você não está diante de um homem que diz para você: eu sou um homem pobre, cego e nu. Será que ele veio buscar mais ovelhas perdidas aqui? Será que ele veio buscar a dracma que tinha se perdido? Mas essa é minha responsabilidade, por isso fala de negligência. O primeiro ponto fala de imprudência, o segundo de negligência. E o terceiro ponto? O terceiro princípio fala de independência. O primeiro ponto fala de quê, gente? Não escutei, fala de? O segundo ponto fala de? E o terceiro ponto de? Independência. O que é independência? Estado de não se achar sob o domínio. Ninguém me domina. Tem gente que diz assim: nenhum líder vai me dominar. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhum líder devia ter dominado você. Se você se deixou ser dominado, é porque você tinha coisas na sua alma que te interessavam também. Porque faz que nem a água. Se ela descer aqui, se ela não encontrar uma passagem aqui, o que ela faz? Se ela chegar ali e não encontrar uma passagem, o que ela faz? Jesus estava ensinando para os discípulos, corrigindo a visão deles, a cosmovisão, a visão do mundo. Jesus estava dizendo para eles: rapaz, com vocês não devem ser assim. Eles estavam querendo dizer: quem é o maior? Lembra? Senhor, deixa eu sentar um ao teu lado e o outro ao teu lado esquerdo, ao teu lado direito. Eu nunca vi um professor tão paciente como o nosso professor Jesus Cristo. Eu nunca vi um professor tão paciente como o Espírito Santo. Sérgio, por favor, meu filho, eu já te expliquei isso 15 vezes. 15 mil vezes. Bota mais uns zeros aí, como disse a minha mulher aqui. Quantas vezes? Eu não vou te ensinar mais isso. Ele continua tendo paciência conosco. Agora preste atenção.
Preste atenção, por favor. Preste atenção. Deus tem uma medida para todas as coisas. Quando a medida completa, irmãos, não adianta bater na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Mateus capítulo 25, fala das 10 virgens. 5 prudentes e 5. As 5 nessas não se ligaram. O noivo estava chegando. Irmãos, o noivo está chegando. O noivo está chegando. Tu vai me dizer, se eu te disser que horas que você tem que chegar, tu vai se preparar. Jesus não é bobo não, tá, irmão? Jesus não é bobo não. Tu vai querer trapacear Jesus. Tu vai tentar trapacear Jesus, né? Deixa eu melhorar isso. Ah, ele vem. A Bíblia diz, se você sabe o ladrão, se a hora que o ladrão vem, o que tu vai fazer? Nem diga, deixa para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Domínio ou influência estranha, autonomia, caráter de independente. Você não precisa ser dominado por ninguém, mas sujeite a sua vida a alguém, irmãos. Que igreja é essa que não sujeita mais nada a ninguém? Que não pergunta mais nada, que não fala mais nada? Ou você acha que nós tomamos direções e decisões porque somos pastores e não recorremos mais a ninguém? Não, não, irmãos. Não. Nós temos uma certa autonomia, apenas de emancipação. Mas toda vez que a gente precisa, a gente recorre, papai. Ou as figuras que o papai colocou, as figuras paternas, das casas paternais, diz, meu irmão, o que tu acha disso aqui? Tu pensa que esse caminho é um caminho bom? Mas por que a gente não quer falar? Porque a gente já decidiu. E ninguém vai me dizer contrário ao que eu quero. À vontade. Por isso que a Bíblia diz que o seu Deus é o quê? Seu ventre, seu prazer, suas vontades. Aí ele vai contar a terceira história. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Em outra versão diz que ele pegou, escute isso bem, ele pegou. Você sabe que como fala, meu Deus, me ajudem, por favor. Não o testamento, mas a herança, obrigado. A herança, ela só pode ser tomada depois que o pai, o quê? Morre. Sim ou não? Mas escute, irmãos. Esse pai, mesmo em vida, ele resolveu pegar a herança, os seus haveres e repartir. Preste atenção. O que eu falei? Repartir. Sim ou não? Ele pegou, deu uma parte para um filho, deu uma parte para outro filho. Você já tinha se tocado nisso? Ué, então por que o filho, o que ficou em casa, depois que o irmão volta, que eu já estou antecipando a história, ele diz assim, esse teu filho foi embora, gastou dinheiro com as prostitutas. A visão do irmão. Ele fez isso, arrebentou tudo, e eu que estou contigo, nunca recebi? Recebeu ou não recebeu, gente? Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes os nossos olhos como filhos estão apenas na herança e não no pai. É duro isso, não é, irmão? Pô, o que o pai me dá, me serve. O que o pai me dá, me serve. A gente tira os olhos da herança. Ou melhor, a gente põe os olhos apenas na herança e não coloca os olhos no pai. Mas você conhece a passagem, eu não vou ler. É uma passagem muito conhecida, muito rica. Seríamos bons a gente falar detalhe por detalhe. Mas eu quero fazer uma síntese aqui, uma síntese bem rápida. Você sabe que esse rapaz pegou o dinheiro e foi para longe da casa do pai. Diga comigo, para longe da casa do pai. Diga independência. O primeiro foi imprudência, o segundo negligência, o terceiro o quê? Independência. Oh, meu Deus. Quanta gente independente procurando um pai que não sabe que precisa de um pai. Um povo órfão
povo órfão. Por isso que Jesus se compadece e diz para os discípulos: não deixa eles ir embora não, alimenta eles. Senhor, nós não temos nada. Jesus manda eles sentarem. Eles são órfãos, eles precisam ser alimentados. E Jesus manda eles sentarem, manda dividir e começa a entregar pela mão dos discípulos e começa a fazer a multiplicação. E o milagre está diante dos olhos deles. Mas João capítulo 6 vai falar da história. Jesus, em todo capítulo, vai falar: vocês estão perto de mim porque eu dou comida para vocês. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar vocês. Vocês só me querem, vocês querem só a herança, vocês não me desejam. Uma igreja que está querendo a herança, mas não está querendo o Pai. Uma igreja que quer as coisas. Quer as coisas. Me dá isso, Senhor. Senão eu morro. Se o Senhor não me der meu carro do ano, o Senhor não é Deus. Se o Senhor não me der minha casa, minha namorada, meu marido, o Senhor não é Deus. Você não vai nunca manipulá-lo. Jó tentou, se ferrou. Eu já tentei, me ferrei. Tem que ir para o lugar do quebrantamento. Tem que saber quem ele é, mas você tem que saber quem você também é. Que você depende dele. Fingimos que dependemos. Fingimos, somos crentes do culto dos lábios. Sou um pobre, cego e nu. Se fosse pobre, é aquele que está sempre dizendo: eu necessito. Jesus disse para os discípulos: ó, eu não tenho onde repousar minha cabeça. Quer me seguir? Meu reino não é desse lugar. Eu tive com meu primo sexta-feira. Acho que foi isso, né? Eu tive lá, pai, na casa de vocês. Eu falei para ele. E eu já falei isso com você já uns 2, 3 anos atrás, né? Que eu tô querendo trocar de carro, né? O homem tem sempre esse negócio que é trocar de carro, né? Carro é um negócio que dá poder tremendo pro homem, sobretudo pro homem. Dá status, né? Você já viu que carro é uma coisa de brasileiro? Às vezes o cara tá pobre, segue nu. Em outras palavras, tá duro, arrebentado e quebrado. Mas ele tem um carro do ano. Para todo mundo dizer: pô, o cara tá bem pra caramba, hein? Cheio de dívida. Todo penado. Não, irmãos. Esse cara pegou, achou que podia, foi. Foi isso, eu tive com meu primo, eu falei: quero trocar de carro, mas eu não troquei até hoje, irmão. Eu tenho um HB20, já está para mais, para HB 18, 17, ele foi 20, um dia está descendo agora, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, está maravilhoso, né, meu amor, tá vendo? Alguma repreensão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que vai me fazer ter senso de realização não é se eu vou ter meu carro do ano, a minha casa própria. O que vai me fazer ter senso de propósito é entender que um dia ele chamou esse cara aqui para resgatar. Por isso o nome desse ministério se chama Comunhão Cristã Resgate. Eu não posso me esquecer que um dia ele me resgatou e eu estou aqui para ser canal de resgate na vida de pessoas. Eu acredito que você também, irmãos. Você não pode ser nem desse lugar físico, mas Deus tem um senso de resgate na sua vida. Resgatar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas você não faz isso por você mesmo. Você não consegue isso porque você tem essa capacidade, não. É porque você vai depender. Diga comigo: eu vou depender. Sabe quando esse cara entendeu que precisava depender? Quando ele arrebentou tudinho.
Aí que ele quis comer a comida do porco. Você sabe que judeu não gosta de animais. Sobretudo os animais chamados imundos. Porco, para eles, era um animal imundo. O que esse cara vai querer comer? Comida alfarrobas, uma leguminosa de porco, que alimentava porco. Escute, você já escutou isso, eu vou continuar dizendo, eu estou dizendo isso para mim também. Todas as vezes que você tentar se alimentar com comida de porco, você pode até comer, mas nunca vai ficar saciado. Por isso que esse senso que a gente tem dentro da gente, que a gente diz assim, ai, eu não me sinto realizado, eu não me sinto realizado. Jesus é a nossa maior realização. Não foi o homem ir para a lua, foi o Deus descer para a terra, meu irmão. Foi Deus habitar dentro de mim, dentro de você. Isso é loucura. Isso Platão não sabe. Isso os grandes filósofos não sabem. Por isso o Cury fala que quando ele começou a estudar a inteligência de Cristo, ele pirou. Ele falou, esse cara é demais, meu irmão. Esse cara é demais. E ele é meu pai. E ele veio me resgatar. Ele é meu Senhor, ele é meu pastor. Ele é meu Criador. Amém? E o seu também. Aleluia. Aí quando esse cara vê que está tudo arrebentado, tudo quebrado, ele diz assim, na casa do meu, até os seus servos têm o quê? Voltarei e direi, me faz apenas um escravo. Ser escravo com Jesus é melhor do que ser rei no palácio. Só um liberto sabe o poder da libertação. Só um drogado sabe o que é ficar livre da cocaína. Só um alcoólatra sabe o que é ficar livre do álcool. Só um prostituto sabe o que é ficar livre da prostituição. Só um adúltero sabe o que é ficar livre do adultério. Que valor que você dá, não importa. Se você tem 9, ainda tem uma que não pode ser deixada. O noivo vai vir, ele tem um compromisso. Ele vai dizer, cadê minhas 10 dracmas? O meu compromisso contigo é com 10. E o filho volta. Eu imagino ele todo envergonhado, sem jeito. Por que o pai não falou, não vou dar? Porque isso fala de uma história. Deus não criou máquinas. Deus criou gente que pode dizer quero e não quero. Que decisão é essa, meu Jesus? Que você pode achar isso graça, mas você pode achar isso também como uma responsabilidade, sim ou não? Porque se ele colocou isso diante da nossa mão, sabe, o direito de arbitrar, apesar que eu entendo que o arbítrio estava antes do Éden, antes da queda do Éden, mas vamos lá, o homem diz, eu quero, não quero, esse cara volta. Você conhece a história. Quando ele aponta na cidade, na porta da cidade. Quem é que estava lá? Quem é que estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Mais alto, quem estava lá? E eu pergunto para você, por que o pai estava lá? Para esperar o filho, sim ou não? Existe eu não sei se é uma história, uma tradição, que diz que quando alguns filhos tinham esse tipo de comportamento, de rebeldia, de deixar, ele podia ser apedrejado. O que esse pai estava fazendo na porta da cidade, gente? Eu vou proteger você, rapaz. Tem muita gente querendo tacar pedra em você. Lembra da prostituta? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Saindo do mais velho até o mais moço. Talvez eu e você nunca vamos saber o que ele escreveu, mas aqueles caras sabem exatamente o que ele estava fazendo. Exatamente, um raio laser entrou dentro da mente deles, rasgou eles. Alguns estudiosos chegam a dizer que alguns deles se deitaram com aquela mulher. Às vezes a gente está cheio de pedra,
cheios de argumentos. Ou estamos cheios de pedra de argumentos para nos atacar. Quando ele chega na porta da cidade, o pai está lá. E a Bíblia diz que o quê? O filho saiu correndo, não foi? Foi ou não foi? Leia a Bíblia, meu irmão. Seja beriano, não vai nessa não embarca não. Tem um monte de líder ensinando um monte de porcaria, um monte de lixo. Tem um monte de líder ensinando um monte de porcaria e de lixo. Não seja um povo que coma tudo que se dá do púlpito. Seja um povo que discirna as coisas que saem do púlpito. Posso ouvir um amém? Não foi o filho que correu, foi o pai que correu. O homem não tem condição de correr nada. É o pai que nos busca, é o pai que vai ao encontro. Foi o pai que foi buscar a ovelha perdida. Foi aquela mulher da responsabilidade que foi buscar a dracma perdida. É o pai que agora vai, que corre e abraça, pega no pescoço do filho, dá-lhe um beijo. E você sabe o que ele fez? Dá vestes novas e etc. Agora, escute. Se não bastasse, o cara recebe vestes novas, sandálias novas, um anel de filiação. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa. Você é filho, irmão. Não se sinta menos do que isso. Você não é bastardo. Você é filho. Diga comigo, eu sou filho. Eu sei que não tem como fazer esse negócio, né? A gente não entende esse negócio, não crê nesse negócio do mantra, né? De ficar, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Não é isso, irmão. Mas assuma o seu lugar, entenda, discirna o que Deus já fez em Jesus Cristo por você. E diz, eu sou filho. Independente do estado, da maneira, se pobre, se rico, se bastardo. Como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Porque sei viver na escassez, mas sei viver na abundância. Então, meu irmão, minha irmã, quando esse pai volta com o filho, manda fazer uma festa. Diga festa, diga banquete. Nós vamos ter uma ceia hoje de novo. Nós ceamos semana passada e vamos cear hoje de novo. Não vamos? Que eu estou procurando ali, eu estou vendo uma outra ceia em cima daquela mesa ali. Ah, está ali atrás. E eu vou te dizer, hoje não existe só uma ceia de pão e de vinho, não. Existe uma ceia também preparada para nós. Estou vendo ali comida, é isso mesmo, gente? Por isso que essa igreja chama comunhão. Não é comilão, não, é comunhão, ok, gente? Mas escute, para a gente finalizar. O pai volta com o filho, se alegrando. Como a ovelha perdida chama os amigos. Como a mulher que depois de achar a dracma chama as amigas. Agora o pai chama o quê? Traz o filho. E o filho está lá, longe, caçando. O outro, o que ficou. Quando ele chega e vê uma festa, ele pergunta para um dos servos: o que está acontecendo? Aí o servo diz o quê? Rapaz, teu pai fez um banquete para o teu irmão. Ele o quê? Para quem? Para o meu irmão? Faz aqui uma viagem comigo. Quê? Para esse cara safado? Para esse cara que gastou o dinheiro do meu pai? Ingrato, independente, imprudente, negligente. Esse cara agora, meu pai está fazendo uma festa para ele. Esse cara não merece, não merece. Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, o pai disse assim: meu filho, nós preparamos essa festa para o teu irmão que estava morto e, diga, reviveu. Significa viveu de novo. Irmãos, eu não sei se você está na qualidade de crente que precisa reviver de novo. Talvez você esteja dentro, mas o negócio está confuso aí dentro de você. Você olha para o lado e tem inveja de um. Você olha para o lado e diz por que ele é abençoado ou não. Se a gente tivesse tempo, a gente leria aqui o Salmo 73 ou 77, ou os dois. Você vai entender. O salmista diz assim: por pouco meus pés não resvalaram. Sabe por quê? Começou a olhar. O
Que vestido bonito, hein, irmã Zilda? Glória, florido. Ó, que colar bonito, verde, verde esperança, hein, irmã? Glória a Jesus. E a gente não consegue se alegrar. Porque a gente não consegue enxergar o que o Pai está enxergando. A gente só olha as dores, a gente só olha o sofrimento. Esse cara me machucou, me feriu. Esse cara me arrebentou. Esse líder, ele não merece. Irmãos, que critério é esse de merecimento? Você tem ele apurado? Eu tenho ele apurado? O Senhor o tem. E Ele sabe como Ele vai julgar todas as coisas. Ah, o que me fizeram? O que fizeram com você não vai ditar o que você vai se tornar. O que você é. Posso ouvir um amém? Eu sei. Eu sempre costumo dizer, eu conheço a maior parte da história de vocês. Não todo mundo, mas a maior parte da história de vocês eu conheço. Se você visse as histórias que eu conheço, você ia ver o bicho estribuchando todo domingo. O diabo consegue ficar endemoniado, você acredita nisso, gente? Ele olha para você e diz, você não pode estar nesse lugar. Eu fiz em você, te arrebentei, te quebrei. E você, como você está assim? Você diz, eu revivi. Jesus me restaurou. É desse jeito, irmãos. É verdade ou não é verdade? Então você pode glorificar Jesus melhor, amém? Glória a Deus. A gente não é aqui, aquele pentecostal que fica... glória. Mas a gente dá glória também, amém, irmão? Dá aleluia, bate palma, ou então fica em silêncio. Não importa. O jeito não é tão fundamental assim. O que é fundamental é o quanto a gente enxerga dele. Porque o que a gente enxerga dele, a gente reflete dele. E o irmão diz, o pai diz, vem filho, vamos entrar. Ele diz, não. A Bíblia diz que ele instava, não é isso a expressão? Ele é como se diz assim, insistentemente, vamos cara, o teu irmão estava morto e reviveu, vem, não vou. Um monte de crente assim, vem, não vou. Porque está fazendo cálculo das perdas, está fazendo cálculo dos sofrimentos. Não faça cálculo das perdas, dos sofrimentos. Até quando você vai ficar dizendo, coisa boa era quando, lá atrás. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Embora você pode cantar, o melhor de Deus está por vir, dentro do sentido profético, mas o melhor de Deus já veio, irmãos. Jesus é tudo que eu e você precisamos. E eu quero finalizar não finalizando. Sabe como é aquela coisa que finaliza e não finaliza? Como é que acontece isso? Eu quero que você pense sobre um negocinho chamado ideologia. Diga ideologia. Tem nada a ver com a ministração, mas tem tudo a ver com a ministração. Ideologia, ciência da formação das ideias. Tratado sobre as faculdades intelectuais, conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos, que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade. Você já sabe onde eu quero chegar, não sabe? Se eu estou falando de ideologia, nós estamos vivendo dias que nós vamos viver muitas ideologias. E uma delas se chama ideologia de gêneros. Ok? Ideologia de gêneros. Significa o quê? Uma ideia, um conceito que estão tentando impregnar, falar de que, olha, o homem nasce homem, mas não é homem. A mulher nasce mulher, não é mulher. O que vai definir isso é uma ideologia. O que é gênero? Agrupamento de seres ou objetos que têm entre si características comuns. Grupo. Inferior à família. Que inclui espécies entre si e entre certas analogias. Classe, modelo. E eu termino dizendo, força. Nós precisaremos ser igreja. Não para arrebentar com as pessoas. Não para mandar fogo do céu e queimar todo mundo. Nós precisaremos ser igreja para sermos diferença nessa terra.
para mostrarmos que nós temos uma ideologia de vida, que está além de nós mesmos, que não é uma ideologia em si mesmada, não é o que eu penso, é o que ele pensa. Se você perguntar assim, Sérgio, qual é o seu ministério? O meu ministério é continuar fazendo o que Jesus fez. Se eu conseguir isso, eu creio que eu vou ter êxito. Ah, mas a sua igreja faz isso, faz aquilo, irmão. Isso são jeitos e formas humanas, metodologias humanas. Mas eu quero dizer a você, o que funciona mesmo é nós sermos parecidos com Cristo. E esse é o meu desafio, o seu desafio. A sua ideologia é ser semelhante à imagem de Jesus. E nós temos aprendido algo muito interessante nessa aula, estudando lá. Estamos estudando eu, Saulo, Rodrigo e o Felipe e Joana. Estamos estudando um seminário. Estou fazendo seminário, gente. Ainda é informal. E estou aprendendo um monte de coisa. Nunca é tarde para aprender. Amém? E uma das aulas que uma das professoras estava ministrando, ela disse, sabe por que Deus proibiu ser imagem? Quando Deus falou assim, não adora imagem. Sabe por quê? Porque na concepção de Deus, imagem não é algo estático, é algo que se movimenta. E quando Deus olha para nós e diz, você é minha imagem, minha, então significa, não seja algo engessado, rígido. Fala aí, Saulo. Não, mano, aqui ó, prega junto comigo aí. Isso aí para mim foi definitivamente, está transformando a minha ideia. Ela falou que quando Deus fala, lá em Gênesis 1:26, está terminando. Quer dizer, está terminando, olha aí, não, está terminando o que eu vou falar. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra hebraica, que imagem e semelhança é exatamente estátua. Então, quando ela falou assim, Deus não admite que nada sem vida represente Ele, porque nós somos as estátuas vivas de Deus na terra. Então, quando você olhar para o seu irmão, você olhar para si, você é uma estátua de Deus. Por isso Deus fala assim na lei, quem ferir alguém vai morrer, porque está ferindo a Deus, está ferindo a mim. Quem ofender alguém, ofende a Deus. Cara, isso aí para mim, meu Deus do céu, é uma responsabilidade. Que é isso, gente? A mulher, a minha professora, nossa professora, falou o seguinte, cara, Deus está me levando a pensar por que eu faço as coisas que eu faço. Estou na igreja, está resolvido? Não. Por que você está na igreja? Não, por que você vai ao culto? Pensa nas coisas que você faz. Isso, meu irmão, passa pela Bíblia. Se você entende que você veio de um Deus que é totalmente pessoal e soberano, onde que vai vir a luz para você saber quem você é? É da Bíblia, meu irmão. É da palavra. Então, o que transforma? O que a mulher, como o Sérgio falou aqui, eu já fiquei doido ali. Quando ela acendeu a luz e achou a dracma, o que é acender a luz? É estudar a Bíblia, meu irmão. A própria Bíblia fala, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, sabe por que a gente não cresce? Porque a gente não estuda de onde a gente veio, que é a Bíblia. Aí ela falou o seguinte, por que Deus fala assim, não adora imagem? Ninguém soube responder, meu irmão. Ela falou simplesmente, imagem e semelhança, Deus estava falando, você é minha estátua, você é minha representação. O que é o crente? É a representação viva de Deus na terra. Imagem e semelhança. Porém, o povo de Israel, ele tomou isso como um privilégio. Ele falou, então eu estou acima de todo mundo. Não, isso é responsabilidade. Porque você vai ser responsável para mostrar para as pessoas quem é Deus. Então, por isso que ele não admite que uma pessoa se dobre diante de uma imagem de madeira, cara. Porque para Deus, você é estátua viva, cara. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Pense se você está aqui, meu irmão. Pensa por que você está aqui. Pensa por que você é crente. Por que você não deve pecar. Por quê? Não apenas ouça aqui e vá seguindo na tua vida. Vá para a palavra, meu irmão. Isso tem transformado a minha vida. E para finalizar, hoje eu entendo por que Paulo era um homem daquele nível. Por que Paulo falava aquelas coisas maravilhosas preso, com uma faca no pescoço. O cara, não, esse cara está escrevendo isso aqui de um palácio. Não, ele estava escrevendo aquilo na cadeia, afundado em fezes, cheio de doença e indo para a morte. Paulo morreu assim, meu irmão, sozinho, com doença no corpo, preso. E você lê, não, o cara que está lá, não foi ele que escreveu isso aqui não, foi. Hoje eu entendo, sabe por quê? Deus falou comigo essa semana. Sabe, Deus falou comigo pela Bíblia, tá? Pelo estudo. Eu ainda não ouvi a voz de Deus não. Sabe o que ele falou? Se você, Saulo,
está estudando de uma forma pequena ainda, inconstante, você está fazendo isso dentro de você. Imagina alguém que pega a Bíblia e come, e fala assim, eu vou saber quem eu sou. Você vai ser um Paulo, você vai transformar uma nação, você vai transformar. Meu irmão, em nome de Jesus, cara, estou falando isso porque eu estou falando isso para mim. A gente levanta e cai todo dia, mas se eu e você não formos para a palavra, para a Bíblia, meu irmão, não tem como, a gente não vai saber quem a gente é. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, amém, irmãos? Estamos no mesmo barco, irmão, amém? Pode bater a tempestade, Atos capítulo 27. Pode arrebentar o barco todo, mas nós seremos salvos. Amém? Você não vai naufragar, não. Deus vai cuidar de cada um de nós. Fique de pé, por favor. Vamos preparar.